Pois é, pessoal, é uma falha séria, hein? Um algoritmo que tinha previsão de ser invulnerável à computação quântica acabou sendo quebrado por computação normal mesmo em só 53 horas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou várias vezes aqui no canal sobre computação quântica e o grande desafio que isso coloca para uma série de sistemas, desde criptomoedas até sistemas bancários atuais, uma série de formas de proteção de privacidade. O que é a computação quântica? É uma nova forma de você fazer a computação, o cálculo, diferente da computação tradicional, que é baseada em lógica booleana, né? 0, 1, coisa e tal. No caso da computação quântica, você usa isso, é uma matemática vetorial, baseada lá em spin de molécula e coisa e tal, de átomo, de partícula, sei lá, enfim. É um campo complexo pra caramba, eu não vou dizer que eu entendo disso completamente, não entendo, mas o básico para a segurança da informação é muito simples nessa história toda. Imagina-se que um computador quântico, quando tiver capacidade de funcionar plenamente, coisa e tal, ele seria capaz de quebrar com relativa facilidade os algoritmos criptográficos atuais. Uma série deles, né? E isso gera um problema, porque se existe uma forma de você quebrar os algoritmos atuais, isso certamente introduz um grande problema. Veja, todo algoritmo de criptografia ele tem uma validade no tempo, tá? Não existe algoritmo que vai valer para sempre. Tudo que é construído em termos de criptografia, você faz isso já pensando que no futuro os computadores vão ser mais potentes, os computadores vão ter capacidades maiores, então aquele algoritmo que hoje ele é seguro, ele vai precisar ser ampliado, né? Mas imagina-se que esse nível de preocupação vai ser muito grande quando chegarem os algoritmos quânticos, que a previsão é que aconteça nos próximos 5 anos, né? A expectativa do pessoal é que nos próximos 5 anos isso aconteça. Vamos ver, porque a verdade é que eu já venho ouvindo este papo de computador quântico daqui a 5 anos há algum tempo, já há mais de 5 anos, mas enfim, em algum momento eles vão chegar, né? E aí o que está acontecendo neste momento? O pessoal está começando a preparar algoritmos que são resistentes à computação quântica. Então, veja, não é criptografia quântica, existe também criptografia quântica. Mas o que eles estão propondo aqui é uma outra coisa. Por quê? Porque, pensa, no momento que um computador quântico começar a funcionar, vai ser uma truncagem muito rápida, né? Quando os algoritmos de criptografia atuais se tornam obsoletos, tipicamente você tem um período aí que você pode usar para trocar esse algoritmo por um algoritmo melhor. Um exemplo disso muito recente aconteceu com o SHA-1. A gente já vem avisando aqui, na verdade, desde a criação desse canal, porque já fazem alguns anos que o SHA-1 já não é considerado seguro e que se recomenda mudar. Ainda não era considerado uma falha completa, então você tinha prazo. Agora a gente já fez um vídeo outro dia falando que já se considera o SHA-1 hoje uma vulnerabilidade, não pode usar mais SHA-1. Mas repara, você teve um tempo para fazer a troca do seu sistema, então isso dá uma vantagem, né, para você fazer isso. Quando a computação quântica chegar, a expectativa é que seria uma coisa muito abrupta, né? Vai ser muito, tá aqui o grau de dificuldade, agora veio para cá o grau de dificuldade, então realmente é uma coisa que pode afetar muito os sistemas, né? Inclusive o Bitcoin e outras criptomoedas. Mas olha só, não é só isso não, tá? Até conta em banco, se você acessa o seu internet banking, você está usando criptografia ali também, essa criptografia vai ser quebrada. Um atacante vai poder entrar na sua conta do seu banco. Então, assim, é muito pior do que só criptomoeda que vai quebrar com os computadores quânticos, né? Enfim, então o que eles estão procurando agora? Eles estão procurando algoritmos chamados resistentes à decriptografia quântica, ou à criptoanálise quântica. Algoritmos que são desenhados de tal forma que eles fornecem uma criptografia adequada atualmente para os padrões atuais e também uma criptografia que, mesmo com um computador quântico, você não conseguiria quebrar essa criptografia. Então, as criptografias atuais que você tem, principalmente curvas elípticas e RSA, são as duas grandes ferramentas de criptografia que a gente tem hoje disponíveis, elas devem cair para a criptografia quântica em algum momento. Então a ideia deles é criar novos algoritmos que sejam resistentes à criptografia quântica, né? Enfim, isso está sendo feito através de quê? De vários simpósios e vários grupos trabalhando em cima disso daí, vários matemáticos e coisa e tal. Existe toda uma organização mundial em cima disso,
que visa justamente propor algoritmos e testar esses algoritmos, ver se eles são realmente sensíveis, né? E foi nesse sentido que aconteceu esse caso aqui de um dos algoritmos. Eles estavam testando 6 algoritmos, na verdade eram 8 algoritmos, aí depois caíram para 6 algoritmos, aí um deles eles conseguiram quebrar rapidamente em 53 horas, mesmo usando um computador normal. Então, ou seja, não é um bom algoritmo, é esse tal de Rainbow que eles falam aqui, um algoritmo Rainbow. Mas veja, este é o processo mesmo, né? É um algoritmo de assinatura digital, mas esse é o processo, é assim que funciona. Os matemáticos propõem mecanismos de criptografia e aí outros matemáticos tentam quebrar aquele mecanismo, e aqueles que são quebrados, esse daí não vai adiante, mas ainda tem os outros 5 que eles estão estudando, vão continuar tentando quebrar. Se conseguirem quebrar, joga fora também. Se não conseguirem, você já tem alguns candidatos aí para serem o padrão de criptografia nos próximos anos, né? Algo que você vai ter realmente interesse em mudar os seus padrões, que o próprio Bitcoin pode mudar o padrão dele de criptografia, justamente para quando vierem os algoritmos quânticos, quando vierem os computadores quânticos, você não vai ter essa fragilidade na hora de proteger os dados, na hora de fazer a criptografia, né? Então, como eu falei para vocês já várias vezes, eu não me preocupo tanto com esse negócio assim do computador quântico. Isso vai ser disruptivo? Vai ser uma novidade enorme, não tenha dúvida que vai ser algo muito importante, mas tem 2 aspectos aí, né? O pessoal tem seguidamente adiado os prazos nessa indústria. Existe uma dificuldade técnica muito maior do que muita gente supõe para fazer esse negócio funcionar. Então, assim, o prazo nosso, estou falando em 5 anos aqui, mas eu não sei não, eu diria que tem mais tempo. Mas principalmente você tem maneiras já de evitar que isso quebre o Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin vai ter que ser trocado, por exemplo, o algoritmo dele? Vai, em algum momento vai. Mas isso sempre é assim. Todo algoritmo de criptografia dura um tempo. Ele tem que ser trocado de tempos em tempos, porque os computadores ficam mais rápidos, ficam melhores, o pessoal descobre falhas e coisa e tal. Então, isso é natural, faz parte do processo, e provavelmente quando forem fazer isso daí, já vão fazer para um algoritmo como um desses aqui, se forem realmente, porque pode ser que desses 6 acabe que todos sejam quebrados, e aí tem que fazer uma nova rodada, começar de novo os testes, né, até termos um algoritmo que realmente funcione bem com esse tipo de coisa, né? E, bom, o que isso importa para nós programadores? Bem, por enquanto nada, né? Porque todos esses algoritmos aqui ainda estão em teste, isso é uma coisa que só vai chegar para a gente daqui a muito tempo, daqui a 2, 3 anos, na melhor das hipóteses. Se for mesmo isso daí, vai chegar lá na frente, e daí realmente, dependendo do sistema, você vai ter que usar isso daí. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante ressaltar, porque eu já vi isso muito acontecer muitas vezes em muitos sistemas que eu fiz análise, que é: não usem algoritmos de criptografia criados por vocês. Não achem que vocês podem pegar o algoritmo do RSA, não, eu vou mudar uns numerozinhos aqui, agora eu tenho o meu algoritmo que é só meu. Não funciona assim. Esses algoritmos que são usados, eles passam por testes complexos, testes feitos por um monte de gente. Aquela ideia, não, mas eu testei eu mesmo e deu certo e não consegui quebrar a criptografia. Gente, olha só, teste feito pelo próprio desenvolvedor é sempre ruim, é sempre limitado, porque você vai estar vendo o seu algoritmo da forma como você imagina ele. É importante outras pessoas testarem, porque elas vão ver coisas de forma diferente. E mais do que isso, sendo um algoritmo tão sensível quanto o algoritmo de criptografia, é importante que gente do mundo todo, com as mais diferentes posições ideológicas e culturais, veja isso, porque aí eles vão justamente fechar essas portas, né? Vão identificar esse caso. Para pensar. É um algoritmo que certamente o autor que fez esse algoritmo, ele pensou muito nisso. O cara não foi um aluno de ensino médio que inventou esse troço e botou lá. O cara é um matemático, a equipe que fez esse algoritmo é um matemático. Tomou todo o cuidado, deve ter feito inúmeros testes antes. Mas quando submeteu, teve um outro pesquisador que achou ali, que viu um problema naquilo ali, explorou e conseguiu quebrar em 53 horas. Se isso acontece com algoritmos desse nível, imagina o seu algoritmo que você inventou aí no seu computador para criptografar alguma coisa. Não façam isso, não usem algoritmos feitos em casa. E também, esses algoritmos todos têm um monte de tabelas de números que eles usam lá para garantir a entropia dos dados e coisa e tal. E aí muita gente faz isso. Pega o algoritmo do RSA, aí muda uns numerozinhos ali, fala, agora é o meu algoritmo. Ou pega curvas elípticas, muda os numerozinhos ali. Gente, aqueles números não são aleatórios, aquilo ali faz parte do processo do algoritmo, né?
de chegar com uma entropia máxima para você evitar a criptoanálise daquilo. Então você mexendo nos números lá, assim, é igual se você fosse fazer uma cirurgia numa pessoa e pegasse alguém que não é um médico treinado e o cara vai começar a emendar as veias nas artérias, no trato digestivo ali. Para com isso, não façam isso. Usem sempre algoritmos públicos comprovados. E aí depois a segurança tem que estar na chave. A segurança nunca está no algoritmo. A segurança está na chave. E só isso já é difícil pra caramba de conseguir, hein? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.